Nesse vídeo eu vou te mostrar em primeira mão um tour pelo meu caderno de francês e ainda vou dar algumas dicas valiosíssimas para você aplicar e deixar suas anotações muito mais eficientes. Eu decidi fazer esse vídeo mostrando o meu caderno de francês porque eu acredito que o seu caderno de inglês, seu caderno de idiomas, é um reflexo, né, daquilo que você está estudando, é um reflexo da sua trajetória naquele idioma. E, gente, quando eu mostrar o meu caderno de francês aqui para vocês, vocês vão poder ver quanto que eu mudei as minhas estratégias de estudo, os meus métodos de estudos, e isso é o que é mais interessante, né, e acaba sendo mais legal nessa jornada de aprender uma nova língua. Então, vocês vão reparar que eu mudei o método, eu mudei o modo de fazer as anotações, e isso eu vejo que tá mudando, né, a cada dia. E o mais importante é isso, é você ressignificar, né? Essa palavra é muito importante porque é sempre melhor, né? Muito bom a gente ver o que tá dando certo, o que tá dando errado, poder ressignificar aí a nossa trajetória como estudante de idiomas. Então vem comigo. Esse daqui, que é o meu caderno de francês, como vocês podem ver, é um caderno bem grossão, sabe? Ele tem 16 matérias, então assim, é como se fosse um tijolo mesmo, mas era o caderno que eu tinha, sabe? Aqui, ó, eu já fiz até uma capa introdutória, ficou mais ou menos, né? Coloquei aqui French, francês, coloquei uns adesivos aqui. Aqui, ó, olha só como que eu falei antes, né? Como que o caderno vai refletir toda a sua jornada aí aprendendo idiomas. Quando eu comecei a aprender francês, eu comecei a assistir as aulas do Cultive, tanto que eu coloquei aqui embaixo, né? O nome da professora, Cultive. Aqui estão algumas anotações do curso no nível iniciante, né? Então, se apresentar, como que é se apresentar em francês, né? Aí também no curso eu acho legal porque a professora passava vários diálogos, então você aprendia aquilo sob contexto. Essa parte aqui, ó, é tudo que eu aprendi no curso iniciante de francês. Eu lembro que eu não fiz todo o curso da Cultive, eu acho que nem cheguei a completar o nível iniciante, mas enfim, né? Algumas anotações aqui, alguns adjetivos. Foi bem introdutório mesmo, sabe? As primeiras noções do idioma. O verbo avoir. E aqui, ó, a parte que eu confesso que eu comecei a ficar assustada foi nessa parte aqui, ó, dos números. Então, assim, quando eu vi todos esses números aqui, assim, pra minha cabeça foi muito difícil, sabe, associar. Então, se eu não me engano, eu fui até aqui. É isso mesmo, eu fui até os números no curso, né, de francês da Cultive. Dando um adendo aqui, qual que era os meus planos, né? Meus planos era inicialmente fazer o curso todo da Cultive, então completar todos os cursos, todos os módulos, né? Mas os meus planos era fazer todo o curso, né? E de fato o curso da Cultive é muito bom. Só que eu sou aquele tipo, né, de pessoa que acredita que primeiro a gente pode aprender o todo, né, através de textos, para depois ir para as partes, né? E nesses cursos, normalmente eles fazem um movimento oposto, né? Primeiro eles vão introduzindo palavras, algumas frases, para só depois chegar no todo, né, no texto, enfim. Aí eu vi que, assim, o método não estava sendo muito eficiente, aí eu já parti pro textos com áudio mesmo, para construir essa base. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, no dia 18 de janeiro de 2022, eu decidi que
que eu ia começar a aprender francês com textos com áudio, né? Repetir o mesmo processo que eu fiz no inglês, porque afinal, se deu certo no inglês, vai dar certo no francês também, né? A gente só segue a lógica. Então, esse foi o primeiro texto com áudio que eu estudei. Eu lembro dele até hoje, sabe? Quando eu escuto o áudio dele, enfim, várias anotações, né? Então, aqui, ó, basicamente, textos com áudio. E antes eu fazia todas as anotações, né, da aula sobre o texto em post-its, né? Então, eu fazia as anotações no post-it e colava. E foi o que eu fiz por alguns meses, né? Então, aqui tem outro texto, várias anotações também, né? O que a gente mais faz é anotar as coisas, né? Outro texto aqui no dia 28 de janeiro. E quando eu comecei a estudar francês foi no ano de 2022, né? Quando eu paro pra ver assim, eu até que estudei muitos textos, sabe, gente? Então, assim, eu até que fui produtiva nesses poucos meses que eu estudei. Aí, gente, o que aconteceu? Quando eu comecei, né, a estudar francês, eu tava muito junto com as aulas do canal de francês do Mário Vergara. E chegou um momento que não tinha mais aulas, né, lives de francês com textos com áudio para eu estudar. Então, o que eu tive que fazer? Partir para a internet, pesquisar textos, né, que tinham um áudio na internet mesmo. Então, a princípio foi muito difícil achar material assim na internet. Muitos dos textos eram, tipo assim, muito longos, né, o que dificulta ainda mais o processo, né, de você aprender aquele texto, né, mais tempo você demora. Então, aqui foi quando eu comecei a pegar textos meio que aleatórios da internet. Então, peguei esse daqui, foi o primeiro. Não é tão difícil até, mas, enfim, é bem longo, como vocês podem ver. Peguei esse daqui também. Esse daqui eu acho que eu me desafiei até demais, porque tinha estruturas muito diferentes. E olha o tamanho do texto, gente. Confesso que aqui eu acho que eu fiquei assustada. Mas, enfim, né? Peguei esse daqui também. Eu comecei a pegar os textos de um site que chama lingua.com. E, a princípio, né, eu conseguia ter acesso ao texto e aos áudios, né? Só que depois, gente, eu fiquei até com um pouco com raiva depois que eu descobri que, assim, eram aqueles sites que te dão acesso meio que limitado. A princípio, você vai ter o texto e o áudio, depois você vai ter que pagar. Então, quando eu descobri que eu ia, né, que não era tão free assim, tão de graça, eu já fiquei meio pé atrás, né? Mas, enfim, acontece. Aqui, outro texto, outro texto. E confesso que era muito mais fácil os textos, né, do canal de francês do Mário Vergara, porque eles eram mais curtos, né? Eu tinha a explicação da professora, enfim, assistia todas as lives, então eu via que, assim, quando eu paro para ver hoje, né, esse caderno, na minha trajetória, eu aprendi muito mais com os textos com áudio do canal de francês do Mário Vergara, porque era muito mais cômodo, né, mais confortável. E chegou num ponto, né, que eu cheguei no nível A2, então, nesse site do lingua.com, ele também é dividido por níveis, sabe, gente? Recomendo bastante, vou deixar linkado aqui na descrição o site, né? E ele é dividido por níveis, os textos, né? Então, tem nível iniciante, nível intermediário e nível avançado, sabe? E eu tava indo na ordem, obviamente, né? E, gente, dia 5/4/2022, ou seja, foi 5 de abril de 2022, eu estudei meio que meu último texto,
que foi esse daqui, em francês, porque foi a época, né, que eu consegui o meu estágio na escola bilíngue, então eu tive que me dedicar bastante. Olha só, dia 8 de fevereiro de 2023 eu retornei, então a gente pode dizer que eu fiquei basicamente 1 ano sem pegar em nada de francês, mas eu decidi simplesmente retornar, sabe, gente? Às vezes eu ficava assim, né, eu vou revisar tudo antes para só depois começar a pegar outros textos com áudio, mas eu acho que, assim, se você quer retornar um projeto, pega um novo e começa. Dia 8 de fevereiro de 2023 eu voltei a estudar francês, né? Então, eu anotava a tradução e passei a fazer as anotações do lado, né, nos cantinhos. Sempre gostava de marcar as palavras desconhecidas, né? E escrever com lápis a tradução, fazer algumas anotações. Aqui eu já comecei a filtrar bastante, né, o que eu escrevi, o que eu deixava de escrever. Tem texto, gente, que tá bem bagunçadinho, tipo esse daqui, até mesmo esse, né, muita informação. Mas enfim, se você consegue se organizar, se você acha que é produtivo, continua, sabe? Então, olha esse daqui. Eu acho que um dos textos com áudio que eu estudei, foi até vídeo aqui no canal, foi desse texto aqui. Se eu não me engano, a propósito, vai lá e confere, né, o vídeo sobre como estudar textos com áudio do jeito certo. E eu acho que é esse daqui, pessoal, que eu mostrei no vídeo. Olha só, muitas e muitas anotações. Quando não dá, né, pra colocar tudo aqui, né, eu vou e escrevo no post-it e tá tudo certo, né? Vários textos. E, pessoal, chegou um momento que eu decidi voltar a fazer tudo numa folha só, né? Colocar as anotações, ao invés de colocar tudo no texto, eu percebi que tava ficando meio bagunçado, até pra mim. Aí eu voltei a fazer a anotação do texto em uma folha separada. Enfim, como que eu também fui mudando, né, o modo de eu fazer as anotações. Hoje em dia eu acho que tá muito mais organizado. Eu tento colocar como se fosse os títulos dos tópicos que eu aprendo nas lives, né, colocar centralizado e marcar com marca-texto, né? Várias e várias anotações. Tem dia que eu confesso, tem semana que é muito difícil, por causa da faculdade também, então eu tenho que conciliar a faculdade, o estágio que eu tô fazendo com os estudos de idiomas, então confesso que tem semana que assim, eu estudo só 4 vezes, 3 vezes, mas enfim, é melhor a gente manter a constância e nunca desistir do que às vezes eu estudar todo dia, cansar, né, ficar cansado e desistir depois, sabe? E o último que eu estudei foi esse daqui, Les Vacances, as férias, né? Tá bem organizado, pessoal, meu caderno. Comenta aqui embaixo se você achou o meu caderno organizado, que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo e se você gosta do conteúdo que eu procuro trazer aqui no canal, já aproveita e se inscreva aqui, porque tem vídeos semanalmente para te ajudar na sua jornada de aprender idiomas sozinho e em casa. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima!